Sétima declaração do credo apostólico. Nós estamos acompanhando aqui que o Senhor Jesus, ele desceu ao Hades. É logo após a sexta declaração: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Aí diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. E tem que ter um pouco de paciência aqui. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a moeda que eu falei para vocês, tá? Para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, o corpo morreu, mas vivificado pelo... Olha o vivificado pelo Espírito. Eu não falei para vocês que o Espírito Santo veio e abraçou Cristo? Ele foi vivificado pelo Espírito, não está dizendo que ele foi vivificado por si mesmo. Porque depois que você entra no juízo, o autor aos Hebreus disse que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Hebreus 9, 27. Vindo depois disso, o juízo. O que isso significa? Que você já entra imediatamente nos domínios da mão de Deus, no juízo de Deus. Então Cristo está sendo julgado na cruz? Sim, Cristo está sendo julgado na cruz pelos nossos pecados. O que é que Deus está julgando na cruz? Deus está julgando os pecados humanos, os pecados que estão em Cristo. Os pecados são de Cristo? Não, os pecados são da humanidade. Jesus é humano? É. Agora Deus pega e julga Cristo. Tem como Cristo vivificar a si mesmo? Não, porque ele está na dependência de Deus. Ele está sendo avaliado, irmãos, tá? Ele está sendo julgado, acrisolado, passado pelo fogo. Revelação de Jesus Cristo lá no livro de Apocalipse. Os pés dele estão refinados como numa fornalha que passou, os pés de bronze, né, que passaram numa fornalha, como refinados numa fornalha. Cristo está sendo julgado. Aí o que vem é o que acontece? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz: ele foi vivificado pelo Espírito, no qual, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espírito com letra maiúscula, espírito com letra minúscula. Não é que ele pegou e falou: desci da cruz, agora eu estou descendo lá para o mundo dos mortos. Jesus não fez isso, irmãos. Ele não podia fazer isso. Quem trouxe ele ao mundo? Não foi o Espírito Santo? Eu falei para os irmãos e as irmãs aqui na aula passada. Ele não estava lá no céu falando: pai, está demorando, vou descer. Não, ele esperou o anjo vir, falar com Maria, ela crê, faça-se em mim segundo a vontade do Senhor, eu sou a escrava do Senhor. Aí o Espírito Santo pegou Jesus, trouxe ele do céu, colocou em Maria, ele esteve gerado no ventre de Maria. Depois a Bíblia diz que ele esperou o tempo de ele ser batizado, o tempo para que se cumprisse o livro de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. Aí ele desceu na água do Jordão. Quando ele desceu na água do Jordão, aí abriram-se os céus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e pousou sobre Cristo. Aí o mesmo Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito. Jesus foi para o deserto porque ele quis? Do jeito, Espírito Santo, fica aqui que eu estou indo. Não, o Espírito conduziu para o deserto. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Espírito conduziu para o deserto. Evangelho de Lucas, capítulo 4: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu. Ele pregou sempre pelo Espírito Santo. Os milagres que ele operou, pelo Espírito Santo. As palavras que ele ensinou, pelo Espírito Santo. João Batista falou: porque Deus não lhe dá o Espírito com medida. A carta aos Hebreus diz que Deus ungiu ele com óleo de alegria mais do que os seus irmãos. É no Espírito Santo, não é Cristo sozinho. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito na cruz. Entregou? Agora você vai ter que depender do Espírito Santo também. O Espírito que trouxe ele ao mundo dos homens vivos, agora o mesmo Espírito pegou Cristo e do jeito que conduziu Cristo até o deserto, agora conduz Cristo até o mundo dos mortos. Aí diz lá, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é o Hades? É a prisão das almas que morrem sem salvação. Só que na ocasião em que Cristo morreu, o Hades, tá bem? Como diz aqui a declaração, o Hades, tá? O Hades, ele era chamado o mundo dos mortos, todos os mortos.
E quem trouxe essa palavra para nós foram os gregos. Os gregos, não foram os judeus. Para os judeus existia o Sheol. Só que o credo não fala em Sheol, o credo fala em Hades. O que é o Hades para os gregos? É o mundo de todos os mortos, os bons e os maus, os justos e os injustos, os homens e as mulheres. E aí vem um negócio que é espantoso para nós. Os gregos sabiam muito sobre o Hades, porque para eles é o seguinte: o Hades ele era comandado por um chefão. O nome do chefão era Hades, tá? É o nome do chefão, o deus grego do Hades. Não é inferno, tá? O inferno ele vem depois, lá em Apocalipse capítulo 20. O inferno é o lago de fogo. Tem diferença entre lago de fogo e Hades, bem? Porque o inferno não tem volta. O Hades ainda vai ser julgado. Pra vocês terem uma ideia, o Hades vai ser lançado no inferno. Quer dizer que o inferno é pior do que o Hades. O que é o Hades? Como que os gregos entendiam? O camarada morreu, tem que ir para algum lugar. Se ele for para o Hades, sorte dele, porque se ele não for para o Hades, ele vai ficar vagando por aí que nem uma alma pelada. E quem que conhece o caminho para o Hades? Ninguém conhece. É um mundo secreto. Para entrar no mundo dos mortos, precisa ser conduzido por alguém que conhece o caminho. Esse negócio aqui eu gostaria tanto que a gente pudesse um dia estudar mais profundamente sobre isso, mas por enquanto tá bom. O Hades não dá para você simplesmente dizer: morri e estou descendo para o Hades. Não, você tem que ser conduzido, você tem que ser levado. Jesus falou desse mundo assim: um homem rico morreu e quando abriu os olhos estava no Hades. Olha só, estava no Hades. E quando o homem rico abriu os olhos no Hades, o Lázaro foi levado pelos anjos. Porque se os anjos não vêm e pegam a alma do Lázaro e levam para o seio de Abraão, para onde que vai a alma do Lázaro? Fica vagando. Fica vagando. A pessoa que é justa, assim que ela morre, os anjos vêm e eles pegam a alma da pessoa e levam para onde está o Senhor. Os anjos estão encarregados disso aí. Porque a pessoa que morre sem os guarda-costas, vamos chamar eles assim, tá? Os anjos que conduzem, aí quando ela abre o olho, ela já está no Hades. Por quê? Porque o Hades ele é o mundo dos mortos, e esse mundo dos mortos ele se espalha sobre toda a face da terra. Existem entradas para ele, que a gente não sabe onde que é, tá? O livro de Provérbios diz que é para baixo, tá? É para baixo, o livro de Provérbios. Quando Cristo desceu, a Bíblia diz, desceu. Bom, a Bíblia não, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo número 4: aquele que subiu aos mais altos céus é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. O que a gente entende? Que ele desceu às partes mais inferiores da terra, ele desceu ao mundo dos mortos, porque o inferno não, o Hades é para baixo. A gente não sabe, mas a pessoa morreu sem Cristo, quando ela abre os olhos, ela está envolvida pelo inferno. Envolvida. Cristo, se o Espírito Santo não vem e abraça a alma de Cristo, o que acontece com Cristo? Fica vagando. Por que fica vagando? Fica vagando por causa que ele não pode ele mesmo se conduzir. Ele foi conduzido pelo Espírito. Os anjos vieram buscar a alma de Jesus? Não, porque ele entregou o Espírito dele nas mãos do Pai. Pai, você viu que é importante você orar na hora da morte? Seja específico. Pai, estou indo embora para casa, vem me buscar. Tá? O crente pode fazer isso. O crente não precisa morrer de boca aberta, que nem o Raul Seixas, sabe? Com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. O crente tem que saber que ele pertence a Cristo. Senhor, igual Estevão, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Todo crente, meu irmão, tem que saber morrer. O crente tem que saber morrer. Senhor, estou chegando, me receba. Como os mártires fizeram lá no Coliseu. Todos os mártires cantavam e diziam: Senhor, recebei-nos na tua morada. Pediam para Deus recebê-los nas suas moradas. O crente tem que saber morrer. Chegou a hora de morrer, filhão, seja o que for a causa, câncer, acidente, tragédia, morte de velhice, né, natural, morre em paz. Senhor, em tuas mãos entrega o meu espírito. Aí os anjos vêm, recolhem a alma e leva para a presença de Deus. Tranquilo. Apocalipse revela que existem dois anjos, tá? Um anjo que é chamado de vindimador
e o outro anjo que é chamado de ceifeiro. Um ceifa, que é trigo, e o outro ceifa, que é vinho. O que é trigo, o anjo que vem e recolhe as almas que é trigo, leva para a presença de Deus. E aquele que é ímpio é lançado no lagar do furor de Deus. Apocalipse, se eu não me engano, é capítulo 15. Vocês leiam lá depois, tá? Os dois anjos, que são duas castas de anjos que cuidam da alma dos mortos, tá? Então as almas dos mortos, elas têm esses anjos. Aquele que corta e leva para o mundo dos mortos, o Hades, tá bem? E aquele que corta e leva para a presença de Deus. Que nem eu disse aos irmãos, a gente está fazendo teologia, tem que ler a Bíblia toda, para você passear pela Bíblia, mas não se perder nela, né? Não é labirinto, é caminho. Tá bom? Caminho. Só que tem que lembrar da Bíblia depois. Vai lá e lê Apocalipse. Voltando para Jesus, o Espírito Santo veio e envolveu Cristo. E aí o Senhor Jesus, ele desceu e ele foi pregar aos espíritos em prisão, que é o grande dilema da gente. O que é que Jesus foi pregar lá no mundo dos mortos? Quem são esses espíritos em prisão? Foi para todos os mortos? Ele visitou todos os mortos que estavam lá no Hades? Não, a gente tem que ler a Bíblia. Dá um F5 lá por gentileza, no computador. F5 está aí em cima. Ótimo, obrigado. O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quais são esses mortos que estavam presos? O Hades, meu irmão, não é morreu e escolhe um lugar lá. É uma prisão. Ninguém se engane, a morte não é um prêmio. A morte é um juízo, não é um prêmio. Espíritos em prisão, morreu sem Cristo, é aprisionado, não tem para onde escolher. O rico abriu os olhos e estava no Hades, em tormento e em chamas. Passou para o mundo dos mortos, você perde toda a autonomia que você tem. Toda a autonomia de ir para onde você quer, não tem isso. Você vai para um destino. Eu estou falando você em geral, tá bom? Não é você, espero que não seja você, tá bom? Mas tá bom, morreu, entrou nas esferas do domínio de Deus. Vem o anjo e vai te levar para algum lugar. Prisão. Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes. Olha os espíritos que foram aqui. Não é espírito dos salvos. Quem interpretar que ele foi pregar para os santos do Antigo Testamento está ignorando a Bíblia. Não é isso. Ele não foi pregar para os santos do Antigo Testamento. Alguns dizem que ele foi proclamar a vitória dele para os santos que estavam no seio de Abraão. É forçar o texto. Não, ó, rebeldes, tá, ó, no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. É a turma do dilúvio. Exatamente. Rebeldes que foram rebeldes durante os dias de Noé. Ele não foi pregar para todo mundo, os que morreram na África, os que morreram na Europa, os que morreram na Ásia. Não, é aquela turma específica que foi julgada pelo dilúvio. Quem morreu sem entender muito o que estava acontecendo, porque foi turma gigante, hein? Tem muita gente que morreu ali, hein? Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Quantas almas foram salvas no dilúvio? 8 almas. É essa turma aqui, morreu sem justificativa nenhuma da parte de Deus, por assim dizer. Veio o dilúvio e levou a todos, levou as crianças, levou as mulheres. O dilúvio foi universal. A pregação de Noé foi só ali, naquele lugarzinho que ele morava, perto da Mesopotâmia. Foi só ali que ele pregou. Só que tinha gente espalhada no mundo inteiro. Teve gente que não ouviu a pregação de Noé, não ouviu. Só que a Bíblia diz que o mundo todo estava pervertido, né? A terra toda se corrompeu perante o Senhor. E a terra toda, o negócio é tão interessante, por causa que os arqueólogos estão mostrando para a gente que o nível da água está muito alto, que existem cidades que estão submersas debaixo dos oceanos, cidades inteiras. O que aconteceu? No dilúvio veio e afogou todas as águas, e depois não diminuiu mais. A terra era uma só, não tinha divisão de continentes que tem hoje, sabe?
a América do lado de cá, a Europa do lado de lá, o Oceano Atlântico no meio, o Oceano Pacífico. Não, era uma terra só. Só que o que aconteceu? É que a gente não tem como dizer exatamente. O que aconteceu é que Noé pregava num lugar só, e o dilúvio foi universal. Teve gente que morreu no dilúvio que nem sabia que ia vir dilúvio, não sabia, morreu, mas não é que era justo não, tá? É que não ouviu a pregação. É igual hoje, tá? Tem gente que está morrendo hoje que nunca ouviu falar de Jesus, igual hoje, morreu no breu. Mas a Bíblia diz que eles foram rebeldes nos dias de Noé, enquanto a longanimidade de Deus esperava. Deus era longânimo. E só que o apóstolo Pedro não parou por aí, ele continuou falando sobre o assunto. Aí ele vai lá, primeira carta de Pedro 4:6. Porque para isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para ficar bem esclarecido. Não é aos espíritos que estavam vivos nos tempos de Noé, porque tem uma interpretação, irmão, que diz o seguinte: que o Espírito pregou por intermédio de Noé para aquelas pessoas que estavam vivas no tempo dele. É forçar o texto de novo. Não força o texto. É mortos aqui, ó, mortos, ó, tá? O Evangelho foi pregado também aos mortos. Quais mortos? Esse que ele acabou de falar no capítulo 3. Ou será que ele acabou de mudar de ideia? Ele não mudou de ideia, porque a divisão em capítulos não foi feita por Pedro. A divisão em capítulos foi feita pela igreja. A igreja que fez a divisão, lá no século 1300 anos depois. Quando Pedro estava escrevendo lá, ele escreveu uma ideia só. Ele está no capítulo 3 e no 4. Não foi ele que dividiu 3 e 4. Na cabeça dele é uma coisa só. Então no capítulo 3 fala que os espíritos estão em prisão, e por isso o evangelho foi pregado também aos mortos. Também. Jesus teve um ministério entre nós, vivos, por 3 anos, e entre os mortos, por 3 dias. 3 anos entre os vivos, 3 dias entre os mortos. E o que Jesus pregou na terra? Evangelho. O que Jesus pregou aos mortos? Evangelho. Qual mensagem Jesus pregou? Jesus só tem uma mensagem do Evangelho. Jesus só tem uma mensagem: o reino de Deus chegou. Eu não posso provocar muito vocês, porque não é a hora, tá? Não é o momento. Mas vocês vão ter que ler lá Mateus, tá bom? O Evangelho de Mateus, capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Quando diz: os que estavam assentados na região dos mortos viu raiar uma grande luz, tá? Essa passagem está se referindo a isso aqui, ó. Cristo entrando no mundo dos mortos. Para quê? Aí Pedro explica o para quê. Por quê, né? Para quê? Fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus e Espírito. O que ele está dizendo? Que enquanto estavam na carne, viveram e já estão julgados. A morte chegou, mas para Deus não tem nada julgado ainda não, filho. Para Deus o negócio continua do outro lado. Tem que ficar esclarecido isso daqui. Porque o pessoal fala: vou beber, comer, me divertir, dormir, fazer o que eu quero, porque quando eu morrer não tem mais nada que fazer. Aí o Evangelho fala: não, não é assim não, filho. Cristo está preparado para julgar os vivos e os mortos. Você passa do outro lado. Ou você quita a dívida desse lado de cá, ou você leva a dívida para o outro lado. Como que eu quito a dívida do lado de cá? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Salvo. Então como que você quita a sua dívida? Você vai pagar penitência? Não. Vai ser um bom religioso? Também não. O que você vai fazer? Você vai crer que o Senhor Jesus morreu no seu lugar, limpou você dos seus pecados e te levou para cima. Pronto. Fácil assim, irmão Nelson. Muito difícil, mas é fácil assim, porque não tem nada que a gente possa fazer. Não fizemos isso em vida, leva para o outro lado. E aí quando você leva para o outro lado, não tem nada resolvido ainda. Por quê? Segundo os homens está julgado. Você olha para a pessoa assim e fala: coitado, né? Sofreu tanto na terra, que Deus o guarde em um bom lugar, né? Que Deus o tenha. E às vezes a alma do camarada está aparecendo do outro lado, porque não tem nada resolvido ainda. Ele mantém as pessoas vivas em espírito segundo Deus. Por quê? Aí o apóstolo Pedro ele fala: porque Deus deu certeza a todos. O apóstolo Paulo fala, né? Atos capítulo 17: Deus deu certeza a todos que um dia há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que ressuscitou.
que é Cristo. Deus deu certeza, não tem nada resolvido ainda. Vamos ter que conversar no juízo final. Você viveu 80 anos, 70 anos, 30 anos aqui, mas você morreu em pecado. O Evangelho de João, o Senhor Jesus falou: se vocês não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Evangelho de João. Se vocês não crerem que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha só o Evangelho tem isso. Só Cristo pode dizer isso. Quem é que vai julgar as pessoas? Cristo. E Ele deu certeza a todos, porque Ele esteve lá embaixo, tá? No mundo dos mortos, pregou o Evangelho. E até hoje eu digo o seguinte: quando o cara morre, que nunca ouviu falar de Jesus, quando ele chega lá, rapaz, isso aqui é o ponto final, a turma do dilúvio fala: não, não é ponto final não, não é não. O Filho de Deus esteve aqui e falou que a gente ainda vai ser julgado. Ah, mas nunca ouvi falar do Filho de Deus. Mas nunca ouvi falar, mas o Filho de Deus esteve aqui e Ele já ressuscitou. E tinha uma turma aqui que não ficava junto com a gente não, ficava ali, ó, no seio de Abraão. Lucas capítulo 16. Seio de Abraão é aquele lugar ali, tá vendo? Está vazio hoje. É lógico que eu estou falando de maneira poética, né? Não é bem assim, tá? Mas está vazio, tá vendo? Rapaz, eu quero ir para lá, né? Mas não dá, tem um abismo entre nós e nós, só dá para ver, mas nós vamos chegar lá, né? Mas aqui é tão ruim, né? É ruim, tem sombra, solidão, tristeza. E aquele lugar lá? É lá onde estavam as pessoas que morriam e os anjos levavam eles para lá até o dia do Messias vir. Quando o Messias veio, Ele entrou aqui, falou com a gente, pregou o Evangelho. A gente continua esperando até hoje, mas aí Ele foi ali naquele lugar, levou o cativo o cativeiro, pegou as pessoas que estavam mortas, aqueles que morreram na fé do Messias. Aí Mateus capítulo de número 27, teve um terremoto, os sepulcros se abriram e todos os corpos dos santos que estavam na sepultura ressurgiram com Ele no terceiro dia. Ficou vazio e nós estamos aqui aguardando. Faz quanto tempo isso aí? Rapaz, faz 2023 anos, 2000 anos já passou. E vamos ter que esperar até quando? Ah, não sei, que ainda tem um milênio ainda. Morre sem Cristo, morre sem o Evangelho para ver. Vai para uma esfera da eternidade, vai para uma esfera da existência que o tempo não passa. Sabe o que é você ver todos os dias almas descendo, caindo, morrendo, descendo, caindo, morrendo, descendo, caindo, morrendo, todos os dias, sem rumo, sem destino, sem nada. E você, crente, teve a oportunidade de escapar de tudo isso pela fé, só pela fé, pelo dom divino do Espírito Santo, que veio e falou o seguinte: estou te preparando para te levar embora. Aí você teve aquela oportunidade. A gente fala dos crentes desviados, né? Crente desviado é aquele que abandona o Evangelho. Se morre hoje, desce no mundo dos mortos, ainda tem que esperar acontecer toda a grande tribulação, e ainda tem que esperar acontecer todo o milênio, para depois vir o juízo final. Pensa passar 1000 anos no inferno. Pensa em Caim, que morreu lá no começo da história até hoje, que está nesse lugar aí. Será que é uma pregação de terror que a gente está fazendo? Uma mensagem de terror? É uma verdade que diz o seguinte, ó: morreu segundo os homens, mas está vivo em espírito. Não tem filosofia que muda isso. Não tem filosofia. Isso aqui é a palavra de Deus. Estão vivos até hoje. E aí o apóstolo Pedro diz que eles estão vivos numa prisão. Prisão você manda? Tem PCC lá para dizer? Tem PCC lá. Tem os anjos guardiões lá, tá? Isso, não é o inferno, não é o diabo que é o dono do inferno, tá? Não é o diabo. Na verdade, o dono do inferno é Jesus, tá? É Jesus. Eu tenho a chave da morte e do inferno. O dono do inferno é Jesus. Ô Jesus, estou entrando aqui no paraíso. Não. Vou trancar você na prisão. Mas Senhor, em teu nome, não, prisão. Fica lá esperando até o dia do juízo final. Isso aí é na hora da morte mesmo. Morreu com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que envolveu Jesus, levou ao mundo dos mortos, esteve com ele durante a pregação. O mesmo Espírito de vida que ressuscitou Jesus, que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, foi o mesmo Espírito que levou ele para a eternidade, é o mesmo que está em nós também, como selo de salvação. Permanece em nós
para que no dia que a gente morrer, a gente flutue para casa, lá para cima. O caminho da vida é para cima. Perdeu o Espírito Santo, aí a alma fica pesada. Vem o vingador e leva. O vingador que eu falei é o cefeiro, tá? Essa aí é a mensagem que a gente tem em cristologia. Cristo veio, mas não é para colocar terror em ninguém, é para dizer que ele tem um domínio sobre a morte e sobre o Hades, sobre o inferno. Tem uma mensagem que a gente vai estudar melhor em cristologia, em que Jesus fala: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. O que Jesus quer dizer? Eu abri o inferno e dei autoridade para a minha igreja entrar lá e tirar as almas de lá. Eu estou usando a palavra inferno, mas é Hades, tá? As portas do Hades não prevalecerão. A igreja tem a chave, não é? Jesus tem a chave, e Jesus deu autoridade para a igreja entrar no Hades e tirar as almas de lá. Uma mensagem muito bonita, né? O Evangelho, né? Como que vai morrer, né, sem o Evangelho?